Bom dia, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos estudar sobre os rios. Quem sabe o que são rios? Os rios são cursos naturais de água que se deslocam de acordo com a sua configuração do relevo. Lembra que a gente estudou relevo na aula passada? Isso mesmo, o relevo vai influenciar na água, na velocidade, na quantidade, na direção. As águas do rio, elas sempre vêm de um ponto mais alto para um ponto mais baixo do relevo. Vamos ver aqui a nossa maquetinha do rio. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, ó, lembra na nossa aula de relevo? Aqui nós vemos o quê? Um relevo mais alto, pode ser uma serra, pode ser uma montanha, pode ser um planalto. E ó, nascente, nascente é onde nasce o rio. Então ele vem lá de um ponto mais alto, né? E ele vem para um ponto mais baixo, como uma planície. Então, ó, nascente onde nasce o rio. Leito é por onde o rio corre. Aqui nós temos a margem direita e a margem esquerda. E a foz é o lugar onde ele deságua. Ele pode desaguar em outro rio, ou em uma lagoa, ou no mar. E existem fatores que contribuem para a quantidade de água desses rios. A chuva, a preservação das matas e o derretimento da neve na montanha. Tudo isso vai interferir na quantidade de água do rio. E qual que é a importância do rio para nós? Os rios são importantes porque abastecem água para uso doméstico. Lembra da nossa aula de água? O que a gente aprendeu que a gente usa com a água lá na nossa casa lá? Quanta coisa a gente faz com a água, toma banho, lava a louça, escova o dente, limpa a casa, né? Lava a roupa. Olha, a gente cozinha com a água, né? Então, ó, os rios são importantes porque é ele que vai abastecer essa água que chega na sua casa. E que mais também? O rio vai fornecer água para irrigar os campos, a plantação, a agricultura. Podemos encontrar alimento, dá para praticar desportos aquáticos. Servem de vias de comunicação e podemos produzir energia elétrica com a água. Olha só tudo então que a importância do rio como para várias coisas. O rio abastece a água que vai na sua casa. Com o rio a agricultura pode, né, fazer a irrigação no campo. Ela serve também para esportes aquáticos. Ela serve como via de comunicação e ela serve para produzir energia elétrica com a água. Olha a importância dos rios na nossa vida. Por isso que é importante a gente cuidar da poluição, não jogar. Por que a gente não pode jogar lixo na rua? Porque quando você joga o lixo na rua, quando vem a chuva, ela leva esse lixo para o rio.
E daí o rio vai ficar poluído. Os rios podem ser diferentes de acordo com o relevo. Olha só, tem interligação com a nossa aula passada. Então, o que nós vemos aqui? Que tipo de relevo nós vemos aqui? Nós vemos aqui que esse relevo é o quê? Uma montanha. E como que a água escorre? Olha só, a água vem e escorre pelas pedras. Ela faz um percurso. E aqui nós vemos que tipo de relevo? Nós vemos uma planície. Olha só, a água vem e fica toda parada na planície. Então, os rios vão ter formas diferentes de acordo com o relevo que ele se encontra. Agora a gente vai falar novamente sobre a importância do rio, que ele serve o quê? Lembra que a gente falou lá no slide que passou sobre a energia elétrica? Isso mesmo. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Nós vemos o quê? Aqui atrás a gente consegue ver o quê? Um rio bem extenso até, por sinal. Eles represam essa água e através dessa represa, a água, através da queda dela, ela gira uma turbina que produz a energia elétrica. Então, através da água do rio represada, eles conseguem produzir energia elétrica para o abastecimento das cidades. E existem rios, lembra que a gente falou do rio numa planície? Aqui nós vemos uma planície. E aqui esse rio, ele é usado como transporte fluvial. Então, o transporte fluvial são o quê? São os navios de cargas. E esses navios de carga, eles transportam mercadorias de um lugar para o outro através desse rio. Agora a gente vai falar sobre o rio Amazonas. Olha que rio importante. Olha que bonito. Vocês percebem o relevo, que é uma planície também? Vamos ver sobre ele. A nascente do rio Amazonas, o que é nascente mesmo? É onde o rio nasce. Então, a nascente do rio Amazonas é no rio Apurímac. Ele é lá na Cordilheira dos Andes, no Peru. Ele só vai receber o nome de rio Amazonas depois que ele entra no Brasil. Você vai ver que ele entra no Brasil. Quando ele entra no Brasil, o primeiro nome que ele vai receber é Rio Solimões. Aí existe um outro rio chamado Rio Negro. O encontro do Rio Negro com esse rio Solimões, a partir desse ponto de encontro, ele vira o Rio Amazonas. O rio Amazonas é o maior rio do mundo, tanto em extensão quanto em volume de água. Ele tem aproximadamente quase 7.000 quilômetros e ele vai desaguar no Oceano Atlântico. Vamos ver a bacia do rio Amazonas. Olha só, aqui está o Peru, que é um outro país. Aqui, delimitado, pintado em azul, nós vemos o que? O nosso país, que é o Brasil. Aqui é o Peru. Aqui nós temos a nascente do rio Amazonas. Quando ele nasce aqui no Peru, lá nas Cordilheiras dos Andes, ele recebe o nome de rio Apurímac. Aí ele vem.
Quando ele entra aqui, ó, aqui tá vendo que é a divisa do Peru com o Brasil? Quando ele entra por aqui, ele vai receber o nome de Rio Solimões. Então ele vem, ó, ele entrou no Brasil, ele está vindo com o nome de Rio Solimões. Nós temos um outro rio aqui, que é o Rio Negro, ó, e vem o riozinho aqui. E vem o Rio Solimões e ele vem o Rio Negro. Quando chega nesse ponto, que vai juntar o Rio Solimões com o Rio Negro, ele vai receber o nome de Rio Amazonas. Aí ele continua e vai desembocar onde? Aqui, no Oceano Atlântico. Esse encontro do rio, olha que interessante, o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões. Eles têm cores diferentes, a água. Olha o Rio Negro e o Rio Solimões. E olha que interessante, a água, ela não mistura. Ela continua separada as cores. E nós vamos ver que lá no Amazonas, o principal transporte é o transporte fluvial. Lá na região da Amazonas, vamos olhar aqui como que é a moradia lá na comunidade da Amazonas. Eles são chamados como comunidade ribeirinha. Se você olhar a casa deles, são todas na beira do rio. Então, o transporte de locomoção para eles irem de uma cidade para outra, para eles irem na escola, para eles irem no mercado, eles vão usar o quê? O transporte fluvial, ou seja, eles vão ser transportados por barcos. Então, na região do Amazonas, a importância do rio é muito grande. Lá eles vivem basicamente tudo do rio. Eles precisam do rio para o transporte, eles moram na beira do rio e eles usam o rio como meio de economia. Eles pescam e vendem os peixes para ganhar, né, é o serviço dos pescadores. Agora a gente vai falar sobre o rio do nosso estado de São Paulo.